Agricultura urbana e infraestrutura sustentável. A situação no Brasil e em Portugal. Infraestrutura verde. A infraestrutura verde é definida como sistemas de redes, especializadas e funcionalmente integradas a paisagens protegidas, apoiadas por infraestruturas artificiais e híbridas de paisagens construídas que fornecem funções múltiplas, ecossistemas complementares e em prol da sustentabilidade. Áreas verdes urbanas. O conceito atual de infraestrutura verde foi estendido para integrar também a demanda por áreas verdes urbanas, que cumpram mais de uma função. Notavelmente, nos Estados Unidos, a infraestrutura verde é focada em utilizar o desenho de paisagem para gerenciar o fluxo de água, controlar a ambiência urbana, conectar áreas verdes públicas, além de ajudar a eliminar a poluição do ar. Agricultura urbana. Conforme bibliografia de renome, a agricultura urbana muitas vezes é diretamente relacionada com a identidade de um lugar. Geralmente, ocupam espaços que muitas vezes sofrem a pressão da urbanização, em particular, quando se encontrarem em condições de produção não rentáveis. No entanto, incentivar a agricultura no território representa uma oportunidade para a recreação, a educação ambiental, criação de emprego, produção e condições comerciais para produções urbanas, de pequena escala, e manutenção do espaço livre a baixo custo. Agricultura urbana, Portugal, Brasil. Nesse contexto, o trabalho explorou a integração espacial e política da agricultura urbana, tanto em Portugal como no Brasil, usando exemplo ilustrativo que expõe as questões em jogo no planejamento e desenho urbano. Em última análise, o processo de produção no espaço urbano público. Agricultura urbana em Portugal. A agricultura urbana em Portugal vem sofrendo muitas mudanças nos últimos anos. Durante décadas, a agricultura urbana, no caso de Lisboa, foi dominada por ocupações espontâneas, em vazios urbanos e em terrenos abandonados. Ele foi estigmado como um sinal de subdesenvolvimento e ignorado pelas administrações municipais. A resposta veio por parte da Câmara de Lisboa, inserindo no planejamento urbano áreas destinadas à agricultura urbana, acompanhada de políticas sociais, oportunizando o uso legalizado, regimentado da horta. Quanto às políticas em Lisboa, ultimamente têm vindo a serem promovidas as hortas urbanas. Há cerca de 4 anos, foi criada uma comissão com o objetivo de legalizar as hortas urbanas. Foi então proposto um regulamento que legitima a existência desses espaços, conferindo alguma segurança aos hortelãos, que nos últimos 12 anos já receberam 2 ordens de despejo. Esta proposta ainda não está revista juridicamente, mas, no entanto, já está a ser aplicada. Existe um confronto entre as hortas periurbanas e a política de planejamento. A insensibilidade do planejamento a este espaço é algo muito preocupante para os estudiosos do tema. É resultado de um receio dos próprios fundamentos do planejamento que pretende, definitivamente, uma imagem de ordem do ponto de vista social, funcional e também estético. As hortas têm pouco significado no mundo virtual de hoje, enquanto forma de estar e relacionar-se, uma vez que o entendimento cidade-natureza não se cotiza no mercado urbano do consumo. O conceito de infraestrutura como uma rede que conecta áreas verdes urbanas públicas dentro de uma cidade através de corredores verdes, ligando ruas e avenidas que têm mais do que um papel do que simplesmente nos levar de um lugar ao outro na cidade, é cada vez mais aceito. A agricultura urbana se insere neste caso como um dos elementos que entregam a infraestrutura verde urbana, como é o caso do Corredor Verde de Monsanto, na cidade de Lisboa, Portugal, conforme imagem abaixo. Agricultura urbana no Brasil. No caso do Brasil, atualmente existem programas de hortas urbanas em diversas cidades, mas ainda tímidos nas suas ações. Em São Paulo, existe o programa Hortas Comunitárias, que abrangem aproximadamente 30 mil pessoas. Ele é direcionado para áreas periféricas da cidade, contemplando a população de baixa renda. Um dos principais objetivos
é transformar áreas ociosas e degradadas em áreas produtivas, gerando renda e alimentos à população carente. Ainda na cidade de São Paulo, o Shopping Eldorado encontrou uma forma de criar sua própria horta urbana usando o telhado do prédio. Uma horta de 1.000 metros quadrados, que se aproveita de 600 quilos diários de resíduos da praça de alimentação e da poda dos jardins do shopping, preparados para o uso de uma composteira no subsolo do prédio. Desta forma, produz-se o substrato natural responsável por adubar alfaces, quiabos, camomilas, tomates, cidreiras, entre outras plantas que, quando colhidas, são empregadas na alimentação dos funcionários das lojas. O Rio de Janeiro tem programas sociais municipais, atendendo algumas favelas com a agricultura urbana. O projeto Hortas Carioca foi criado há 8 anos pela administração da cidade do Rio de Janeiro. O projeto tem reduzido os índices de ocupação irregular da terra, elevando os níveis de inclusão social e aumentar a segurança alimentar. No caso do Rio de Janeiro, as hortas comunitárias têm sido uma inserção social muito boa, dando a oportunidade de contemplação de renda e de alimentação às famílias que participam do programa. Além dessa enorme contribuição social, também tem que ser levado em conta que o uso de áreas residuais nos morros ocupados ajuda no controle da erosão, diminui a possibilidade de nova construção irregular e trabalha em conjunto com moradores dessa comunidade, na conscientização de ecologia e da sustentabilidade urbana. As cidades emergentes e em desenvolvimento no mundo têm a oportunidade única de fazer certo da primeira vez e pular a fase modernista industrial de ser monofuncional, de baixo desempenho na sua infraestrutura convencional, para assumir o modelo multifuncional orientada a serviços ecossistêmicos e infraestrutura urbana verde. Concluindo então, a inserção da agricultura urbana como conceito e atividade dentro das urbanizações consolidadas é um processo demorado, porém necessário, como também o reconhecimento e compreensão entre todas as esferas de governos. Isto é particularmente relevante para as áreas metropolitanas, onde a fragmentação da malha urbana e as áreas verdes públicas se faz presente, acentuando a precariedade ou até a falta de serviços públicos básicos. No caso de Portugal, as hortas urbanas têm cumprido um papel de caráter social importantíssimo, o que tem levado à criação de uma legislação tanto para áreas urbanas como para as periurbanas. O regime de uso e ocupação do solo urbano para as hortas ainda não está vigente, mas tem como principal foco proteger a permanência das hortas de caráter social e econômico, que corresponde a mais de 70% das existentes. No Brasil, ainda não temos política pública de cunho social, de inserção das hortas urbanas como parte efetiva de ajuda às comunidades carentes. Também, nos planos diretores, não há previsão de áreas com localização estratégica para receber as hortas urbanas.